Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? É a primeira correção que eu estou fazendo, então é uma devolutiva das nossas atividades da segunda semana de aulas, tá? Estou um pouquinho atrasado, agora que eu estou mandando as devolutivas, eu vou mandar semanalmente para vocês. Então acompanhem sempre todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês poderão tirar nessa correção, tá? E poderão continuar tirando dúvidas também, todos os dias às 7 às 9, enquanto nós estivermos ali atendendo vocês, enquanto não passa essa epidemia, tá? Essa quarentena. Então, na primeira aula da segunda semana, depois de que a gente fez a avaliação diagnóstica, nós fizemos aquela apresentação, então nós vamos trabalhar sempre da seguinte maneira. Então, você vai ter uma pauta, todos os dias você precisa colocar essa pauta no seu caderno. Então, você vai colocar lá a pauta, o dia da atividade e embaixo o que você vai fazer. Por que a gente faz isso? Porque eu mantenho o meu caderno organizado, tá? Então, se eu tenho o meu caderno organizado, eu sei que mesmo que eu estou fazendo uma atividade dentro de um formulário, eu vou me lembrar que eu fiz essa atividade. Então, eu tive essa atividade registrada no meu caderno, tá? Então, a primeira pauta que nós tivemos lá do dia 10 de agosto era o seguinte: sistema de numeração decimal. Explicação sobre a origem dos números. Videoaula sobre os números do nosso dia a dia. Correto? Então foram algumas atividades que nós começamos sobre sistema de numeração, origem dos números e os números do nosso cotidiano. Então sempre vai ter uma introdução. Algumas aulas têm vídeo para quem conseguir assistir e depois tem alguns exercícios, tá? Então vamos lá? Nessa primeira aula tem um diálogo ali explicando sobre um pouco da história dos números. Então é o seguinte, deixa eu puxar para cá, isso. Você sabe que 5 pessoas, 5 flores e 5 pedras têm em comum? Aí eu tenho o desenho ali das imagens, 5 pessoas, 5 flores e 5 pedras. E o menininho descobre o que 5 pessoas, 5 flores e 5 pedras têm em comum. A quantidade. Todas elas representam a quantidade que são 5. Hoje podemos responder a pergunta acima com muita facilidade, mas nem sempre foi assim. A humanidade levou muito tempo para construir a ideia de número. Antigamente, a matemática não existia na forma como a conhecemos hoje. É igual à escrita, tá? Então, para nós chegarmos na escrita como nós conhecemos hoje, teve todo um processo inicial, tá? Na maior parte da história da humanidade, as pessoas não sabiam contar. E como será que elas aprenderam? Então, vamos ver? Provavelmente, a partir de suas necessidades práticas. Então, quando eu precisei agrupar alguma coisa, quando o homem deixa de ser nômade, que ele fica fixo num lugar, que ele começa, por exemplo, a criar animais, ele precisa começar a contar, tá? Então, quando as antigas civilizações começaram a criar animais e a plantar, contar passou a ser extremamente importante para que pudessem controlar o que possuíam, correto? Então vocês percebam bem que matemática sempre vai ter uma introdução, um texto para introduzir o assunto. Então é bastante importante que você preste atenção, faça a leitura com bastante cuidado. Alguns alunos me procuraram e falaram: professor, eu tenho dificuldade para fazer a leitura. Então esse é o momento que eu vou estar lendo com vocês, tá? Para vocês estarem acompanhando. Aí eu deixei uma videoaula para explicação mais detalhada. Nessa videoaula mostra como era a origem dos números, tá? Melhor, a origem da contagem dos números. Então, uma situação bem simples, que era quando o pastor de ovelhas tinha uma certa quantidade de ovelhas e para ele controlar essa quantidade de ovelhas, o que ele fazia? Ele fazia uma comparação, uma relação entre pedras e ovelhas. De manhã, para cada ovelha que saía, que ele levava para o pasto, ele colocava uma pedrinha dentro de uma sacola, dentro de um saco. Então, se saísse uma quantidade que eles não sabiam contar, mas uma quantidade de 10 ovelhas, dentro do pacotinho dele ia ter 10 pedras. E na volta, ele fazia a mesma coisa, só que agora para cada ovelha que voltasse, que entrasse dentro do curral dele, ele tiraria uma pedra da sacola. Então, se quando ele fizesse essa comparação entre o número de pedras e o número de ovelhas,
e ele, por exemplo, sobrasse alguma pedra dentro da sacolinha, significa que algumas ovelhas não teriam voltado, tá? E ele mostra situações do cotidiano também, onde nós utilizamos os números hoje, tá? Então, quem não assistiu a videoaula, tem o link, tá? Lá no grupo, um vídeo do YouTube. É uma teleaula, na realidade, do Telecurso 2000, muito interessante, tá? Professor, mas eu não consigo assistir o vídeo. Não tem problema, porque aqui seria uma atividade complementar, tá? Aí vem mais um texto aqui pra gente. Aprendendo a contar. Veja uma situação que pode ter acontecido em um tempo distante. É o que eu acabei de comentar que aparece no vídeo. Então aqui tem a frase, ó. Para cada ovelha que sai para pastar, coloca uma pedra no saquinho. Para cada ovelha que volta no final do dia, retira uma pedra do saquinho. Esse processo significa comparação. Estou comparando as pedras com as ovelhas. Estou relacionando cada pedra com uma ovelha. De manhã, a pastora separava uma pedrinha para cada ovelha que levava para pastar. Essas pedrinhas eram guardadas em um saquinho. À tarde, a pastora comparava a quantidade de ovelhas que voltava do pasto com a quantidade de pedrinhas do saquinho. Se não sobrassem pedrinhas após a passagem de todo o rebanho, ela sabia que todas as ovelhas haviam voltado. Esse processo de comparação é muito simples hoje no nosso dia a dia. As crianças, mesmo sem saber contar, ela compara. Se você pega e coloca uma quantidade de 10 balas num montinho para uma criança pegar, e coloca outro montinho com só 3 balas, o que a criança vai fazer? Ela vai escolher o que tem mais. Apesar dela não saber contar, ela está comparando onde tem mais e onde tem menos, tá? Então, o princípio da comparação, no princípio da contagem, quando a criança começa a aprender a matemática, é extremamente importante, tá? E aí, para finalizar, desde a utilização das pedrinhas, muito tempo se passou. Hoje, usamos os números para contar, medir, ordenar e identificar. Então, são algumas das utilizações dos números. Para contar, qual que é a minha idade, em que ano que eu estou. Para medir, qual que é a minha altura, qual que é a minha massa corporal, qual que é a distância daqui em São Paulo. Para ordenar, eu vou colocar todas as crianças do menor para o maior. Primeiro as que têm 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. Ou vou colocar quem tiver mais nota em ordem. Quem tirou 10, quem tirou 9. Por último, para identificar. Vou pegar o ônibus de Montemor para Campinas. A linha é 708. O número do meu RG. Então, tudo isso é a utilização dos números para identificação. Vale sempre a pena lembrar quanto a humanidade trabalhou para chegar até aqui. Então, não foi algo do dia para a noite. Foram muitas civilizações trabalhando para chegar no que a gente tem. Encerrada essa parte do aprendendo a contar, agora vem a história do número e do numeral. A gente confunde muito. Então, vamos lá. Numeral é a forma usada para expressar um número. O numeral pode ser um símbolo gráfico, uma palavra ou um gesto. Então, aqui eu tenho uma criança apontando 5 dedinhos. Aqui eu tenho um cheque que tem usando algarismos 98. E aqui eu tenho uma escrita 98. Tá? Aqui do lado eu tenho laranja, R$1. Para representar um mesmo número, podemos usar numerais diferentes. Então, por exemplo, olha a representação aqui, ó. Se eu quero representar o número 5, então eu tenho diferentes numerais que eu posso colocar para representar o número 5. 5 risquinhos, então é o numeral 5. Escrever a palavra 5, em inglês a palavra 5. O número 5 em algarismos romanos, que a gente vai estudar logo menos, letra V. O número 5 com o algarismo, numeral 5 com o algarismo 5. E aqui 5 risquinhos, tá?
Então, na linguagem comum, costumamos usar a palavra número no lugar da palavra numeral. Então, lembrando que tudo isso aqui representa um numeral, tá? Então, 5 seria apenas o símbolo utilizado, correto? Terminamos assim a nossa primeira aula, nossa explicação, e sempre vai ter uma atividade para ser feita no caderno, correto, sexto ano? Então, vamos lá. Nessa primeira aula, qual que era a atividade proposta? Escreva com suas palavras a importância de se usar números em nosso cotidiano. Para aquelas pessoas que já me escreveram e já me mandaram, muitas falaram assim: ah, professor, eu uso para contar o meu dinheiro. Teve pessoas que me falaram assim: professor, eu uso para fazer uma receita. O José mandou o vídeo falando assim: professor, eu uso no meu trabalho, porque lá no meu trabalho eu conto peças. Então, para contagem de peças no trabalho, tá? Outras pessoas falaram assim: professor, tudo que a gente vai usar tem número. Temperatura tem número. Eu fui comprar um óculos, o grau do meu óculos é um número. Eu toco na igreja, a gente sabe que tem 7 notas musicais. Então, são inúmeros exemplos, tá? Então, para que é importante os números? Porque sem os números tudo ficaria muito mais complicado, tá? Então, essa era uma resposta que eu esperava. E a questão número 2, dê exemplos de 3 situações diferentes onde estes são utilizados. Então, uma pessoa me falou assim: professor, quando eu vou pegar o troco, é uma situação. Professor, quando eu tô com febre, que eu vou medir minha temperatura, é uma outra situação. Essa semana nós ouvimos muito falar de temperatura. Lá no sul do país a temperatura até é negativa, temperatura abaixo de 0, tá? E outro aluno, não lembro quem me mandou, falou assim: professor, quando eu vou calibrar o meu pneu, tem um número que é a pressão do carro, a pressão do pneu do carro, tá? Então, tem vários exemplos: receita, troco, temperatura, dinheiro, número do tênis, altura. Praticamente em tudo nós temos números, tá? Então, nós encerramos aqui a primeira aula e logo a gente volta com mais um vídeo. Até logo!